Paz do nosso Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje vamos aprender por que Deus permite o mal, por que Deus permite tanto sofrimento. Existem muitas perguntas que, mesmo com respostas, ainda assim é difícil de aceitar. Somente se permitirmos o Espírito de Deus trabalhar em nossos corações, conseguiremos aceitar as verdades reveladas. Porém, nunca se esqueça que Deus é bom o tempo todo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Salmos capítulo 106, versículo 1. Quando Lúcifer escolheu fazer guerra no céu, Deus permitiu ele continuar vivo e praticando suas mentiras e desgraças, porque se ele fosse eliminado por Deus ali, naquele momento, muitas dúvidas iriam surgir na mente dos anjos sobre o caráter de Deus, e os anjos serviriam a Deus por medo e não por amor. Se Deus em sua criação programassem os anjos e os homens para fazerem somente o certo e nunca errar, os anjos nem os homens seriam livres. Ninguém teria a liberdade de escolha, adorar a Deus ou não. Todos serviriam a Deus pelo domínio e não pela livre escolha. Adão e Eva foram criados com essas duas possibilidades de escolhas: obedecer ou rejeitar a obediência. Adão e Eva já estavam orientados sobre a rebelião de Satanás contra Deus no céu e que ele estava irado contra Deus e com tudo que Deus criou. Mesmo advertido sobre o grande enganador, Eva e Adão tomaram uma decisão errada em desobedecer a palavra de Deus. Sendo assim, a humanidade passou a participar de uma guerra que era somente de Deus e o diabo. Agora toda a humanidade estaria perdida para sempre e sofreria as consequências causadas pelo pecado e a mais cruel obra de Satanás. Sendo assim, hoje todos estamos envolvidos num conflito cósmico entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus, entre a vida e a morte. Satanás ainda está vivo, ele não consegue atingir Deus diretamente. Então, ele fere o coração de Deus, machucando as criaturas e tudo que pertence a Deus. Satanás, por mais que seja limitado, ele ainda está atacando Deus indiretamente, causando sofrimento na natureza, na humanidade e no planeta que Deus criou. Deus permite a história do pecado seguir seu curso, porque Deus tem um dia reservado para pôr um basta nas obras más de Satanás. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Amós capítulo 5, versículo 18. Deus não vai deixar impune a maldade do homem. Mas ainda, Deus tem pessoas que serão salvas. Se Deus viesse hoje para livrar as pessoas que sofrem por causa das consequências do pecado, muitos que seriam salvos amanhã estariam perdidos para sempre. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O diabo está irado porque sabe que irá morrer e seu dia está próximo. Hoje Deus não corta o mal pela raiz, porque entre os frutos podres ainda há frutos bons. E Deus está colhendo esses frutos que desejam a salvação. Enquanto Deus salva, o leão, que é o diabo, quer matar, destruir, instiga a humanidade a fazerem grandes crueldades uns com os outros. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo está devorando as pessoas. Ele está com raiva, muito bravo, porque sabe que vai morrer. Muitos hoje que tentam justificar suas vidas incorretas, achando que Deus abandonou seus filhos, se arrependerão amargamente. Muitos inocentes sofrem hoje por causa das más escolhas que a humanidade faz, por abandonarem as leis de Deus e criarem suas próprias leis. Hoje, se a pena do culpado fosse como a Bíblia pede para ser feita, muitos deixariam de praticar o que é errado por temer as consequências. Mas, infelizmente, o mais beneficiado são os culpados. Os que praticam a maldade e não se arrependem não terão parte no reino do céu. Serão exterminados pela boca do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 9. Deus está no controle do universo inteiro, quanto mais de nosso pequeno mundo comparado ao universo. Deus não te abandonou, nunca te deixou. Logo Jesus voltará e irá acabar com o seu sofrimento. Sua dor será tirada e suas lágrimas serão enxugadas. Todo mal será exterminado por Deus e você nunca mais passará por sofrimento algum. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.